Bom, nessa aula agora nós vamos falar de outro instrumento de medição dimensional chamado micrômetro, tá? É importante não confundir micrômetro com micrômetro. O micrômetro é o prefixo da SI mais a unidade, nesse caso o perfil micro, que é 10 a menos 6, e a unidade metro, tá? O micrômetro é um aparelho que é capaz de medir diretamente com esse prefixo, o prefixo micrômetro, tá certo? Então, para a gente poder entender a necessidade de uso do micrômetro, vamos retornar um pouquinho quando a gente falou de paquímetro, tá? Quando nós tínhamos o paquímetro, a menor resolução que nós vimos no analógico foi 0,02 milímetros. Existem paquímetros com uma resolução menor de 0,01 milímetros. O problema é que uma resolução menor que isso, o mecanismo de funcionamento do paquímetro faz com que os erros de medições aumentem, tá? De forma que, nos casos onde se faz necessário uma resolução menor para medir os comprimentos de peças com um erro de medição dentro dos parâmetros exigidos em projeto, se faz necessário o uso de outro instrumento de medição dimensional que tem uma resolução igual à do paquímetro ou menor, mas com um erro de medição menor por conta do seu sistema construtivo, tá? E é nesse contexto que se encaixa o micrômetro, tá bom? Então vou apresentá-los para vocês aqui, para quem nunca viu. Então esse é o micrômetro, tá? Bom, então por que ele tem um erro menor? Porque ele tem um arco que é mais rígido que o paquímetro, as folgas aqui são menores, aqui você tem um fuso micrométrico com uma porca, né? Uma espécie de uma porca que vai fazer esse movimento, de tal sorte que uma volta completa nesse tambor significa que a minha arte avançou de 0,5 milímetros, tá bom? Então, por isso que ele tem esse erro menor, tá? Além disso, ele também tem um sistema aqui, que é o sistema de catraca, vou fazer o barulhinho para vocês, que ele permite que você tenha uma força constante em cima da peça. Lembra que no paquento você tinha um problema de você ficar apertando demais e você danificar o seu instrumento, a sua peça, ou você ter um efeito amplificado da lei de Abbe, nesse caso que não existe, tá? Porque o ponto de medição está no mesmo alinhamento da escala, eu já não tenho lei de Abbe, e como o seu sistema de catraca, sempre a força de aperto vai ser a mesma em cima da peça, por isso as fontes de erro são menor, tá bom? Por outro lado, você tem algumas desvantagens também que vão ser faladas aí mais à frente. Vou apresentar para vocês as partes desse instrumento e algumas características construtivas, tá certo? Então vamos lá, aproximando aqui. Então, como partes principais, nós temos o arco, tá? Que é essa parte aqui marcada em verde. Nós temos o conjunto tambor-catraca, tá certo? E nós temos as hastes aqui e o batente de medição, tá? Mais especificamente, nós temos aqui o batente fixo, a haste móvel, nós temos o arco, nós temos uma trava, e aqui nós temos o tambor, que é esse conjunto inteiro, tá? Que ele é composto por essa parte fixa aqui, do tambor, com a escala milimétrica, e aqui nós temos o tambor, né, que vai girar, abrindo e fechando as hastes, e aqui no fundo nós temos esse pequeno pedacinho aqui que é chamado de catraca, tá? É extremamente importante esse conjunto aqui, porque ele é que permite fazer com que a gente consiga medir com resoluções ou centesimal, que nesse caso aqui, ou milesimal, que vai ser, no caso, quando já mede com a escala micrométrica, tá certo? Em relação às hastes, tá? Vou aproximar aqui para vocês poderem visualizar, que você tem duas cores aqui na ponta, tá? Especialmente aqui na haste móvel. Essas duas cores mostram que você tem dois materiais diferentes. A ponta é feita de metal duro, tá? E o restante da haste não. A mesma coisa acontece com o batente fixo, que é inteiramente de metal duro. Para que isso? Para que você tenha superfícies de contato com as peças de forma que você evite riscos ao próprio instrumento de medição, tá bom? Então, por isso que você tem essas hastes duras aí. A trava do micrômetro, ela tem a mesma função que tem lá no paquímetro, tá? Ela serve para travar algumas medidas, tá? Para que você verifique uma espécie de um calibrador passa ou não passa. Se eu botar aqui, por exemplo, 3, alguma coisa milímetros, então eu vou verificar. Entrou,
significa que porque está folgado. Não entrou é porque a peça está maior. Eu consigo ter definições rápidas de peças aí, tá bom? Mas você não deve nunca trabalhar com essa trava aqui presa, porque você vai danificar o mecanismo, tá bom? Então essas são as partes principais do nosso instrumento de medição. Bom, como é que funciona o princípio de funcionamento desse instrumento, tá? Então você tem o tambor que vai abrir ou fechar essa haste de medição que está colocada aqui à esquerda, tá? E essa distância aqui entre a haste, entre o batente fixo e a haste móvel, representa o valor que vai ser indicado aqui por esse conjunto fixo e tambor aqui, tá bom? É mais ou menos dessa forma que ele funciona. Esse arco aqui, se vocês observarem, ele é de metal, né? Não tem aqui uma proteção térmica, tá? Alguns instrumentos desse tipo possuem uma proteção térmica, porque como a gente está trabalhando com resoluções mais baixas, o efeito da dilatação térmica começa a ser mais perceptível, tá? Nós conseguimos perceber a variação devido à dilatação térmica, tá bom? Então é importante que, se você vai manusear instrumento por muito tempo, que você use um instrumento com proteção térmica, porque o próprio calor da sua mão pode começar a interferir de forma significativa no seu resultado de medição, tá certo? Para se ter uma ideia da resolução do instrumento, lembrando que resolução é um conceito que nós vamos ver com mais detalhe nas próximas aulas teóricas, mas só para ter uma ideia, a resolução é aquela característica do instrumento que diz qual que é a capacidade dele de perceber as variações daquilo que ele está medindo, tá? No caso desse instrumento aqui, é o comprimento. Tá? Só para a gente ter uma ideia da resolução que o instrumento é capaz de trabalhar, vamos pegar como exemplo aqui uma régua comum, tá? Então aqui nós temos uma régua comum, essa régua aqui é de aço, tá? Então eu vou aproximar aqui para a gente poder visualizar a escala da régua. Cada tracinho aqui da escala de baixo representa 1 milímetro, certo? Então o que esse instrumento que está colocado na mesa ali abaixo, ele faz? Ele pega cada milímetro desse aqui e divide em 100 partes. E cada vez que variar de 0,01 milímetros, nós teremos o instrumento mudando a indicação dele, tá? Essa régua aqui específica, ela tem uma resolução menor, de 0,5 milímetro, tá? Mas, mesmo assim, continua sendo a divisão do milímetro em 100 partes. Então, fazendo aqui um desenho esquemático, para vocês poderem entender, seria mais ou menos assim. Temos aqui o zero da régua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros, tá certo? Então, o que o micrômetro faz? Ele pega cada pedacinho desse aqui, tá? E divide em 100 partes. Ou seja, ele pega 1 milímetro e divide em 100 partes. Com isso, é possível obter 0,01 milímetros de resolução. Ou seja, cada vez que meu comprimento variar de 0,01 milímetros, o meu instrumento vai mudar da indicação, tá? Então tente agora fazer um esforço, uma imaginação, e imaginar você pegando esse milímetro aqui, que é a distância entre um tracinho e outro, e dividindo em 100 partes, tá? Essa é a capacidade desse instrumento de medição, tá bom? Em termos de capacidade de medição, vou chamar de capacidade por enquanto, mas o nome correto é intervalo nominal de indicações, tá? Observem aqui, que seria o tamanho maior que esse instrumento é capaz, do tamanho maior da peça que esse instrumento é capaz de medir. Observem aqui, que vem gravado aqui embaixo, que ele vai de 0 a 25 milímetros, ou seja, ele só consegue medir peças que estejam entre 0, que seria ele totalmente fechado. Vou fechar aqui para vocês poderem visualizar. Seria de 0 milímetros a 25 milímetros, seria ele completamente aberto, tá? Então, esse seria o intervalo nominal de indicações que esse instrumento é capaz de trabalhar, tá certo?
E se eu tiver peças maiores do que ele, tá? Eu tenho que trocar de instrumento. No paquímetro, ele já ia de 0 até 150 milímetros, aquilo que nós trabalhamos. Mas aqui, eu não tenho condições de ter um arco desse tamanho, tá bom? Por questões construtivas, tá certo? Então, nesse caso aqui, para fazer medições maiores, haveria duas opções, tá certo? Bom, então vou desenhar esquematicamente aqui um micrômetro, tá? Então nós temos aqui o micrômetro que nós estamos com ele na mão. Então, uma forma de fazer uma medição com uma peça maior seria aumentar o arco. Então, vou fazer um arco aqui maior. Tá? Para caber uma peça maior. Em relação ao tambor, nós temos duas opções, tá? Uma seria fazer um tambor também grande igual ao arco, maior que o primeiro. De tal sorte que a haste, ela viria até o final aqui, né, para encostar no batente fixo. Qual que é o problema de trabalhar dessa forma aqui? Tá? Você teria toda uma estrutura aqui que precisaria ser modificada. Tá? E com uma estrutura desse tamanho, imagina que um tambor tivesse o comprimento o dobro desse aqui. Esse pequenininho aqui, ele vai de 0 a 25 milímetros. Imagine um que fosse de 0 a 50 milímetros. Tá? Você teria aí alguns problemas relacionados à construção desse dispositivo, de forma que ele fornecesse medições dentro do esperado, tá certo? Então, qual que é a solução adotada, tá? A solução adotada é você usar tambores do mesmo tamanho, tá certo? Então, de um instrumento para o outro, o meu tambor não muda, tá? O que vai mudar vai ser o meu arco. O que que isso implica? Que eu vou ter um instrumento que vai começar em 0 e vai até 25 milímetros. E esse próximo aqui, como o arco aumentou, ele já vai começar em 25, ele vai de 25 a 50 milímetros, tá bom? Dessa forma, é até barateado o custo, porque eu mando fabricar tambores sempre iguais, sempre com capacidade de 0 a 25 milímetros, tá? E vou mudando o arco. A dificuldade é que quando eu tiver que fazer peças que são maiores do que o intervalo nominal estabelecido, eu vou ter que sempre trocar de instrumento, tá bom? Então, só para vocês poderem visualizar, vou colocar aqui lado a lado dois instrumentos. Um de 0 a 25 milímetros e outro de 25 a 50 milímetros. Observem a diferença de tamanho, tá? Eu vou colocar os dois na posição 0 para vocês poderem perceber a diferença aí em relação ao 0 de cada um dos instrumentos. Então, esse aqui está no 0 milímetros. Esse aqui vai estar no 25 milímetros. Tá aí. Então, 0 a 25, 25 a 50, tá? E ele já vem gravado isso na arte dele, ó, 25 a 50, 0 a 25, aqui na parte de baixo, tá bom? Ah, mas se eu quiser uma peça maior do que 50, você vai pegar o próximo, que vai ser de 50 a 75, maior, 75 a 100, e assim até o intervalo nominal que você precisa, tá certo? Acaba que a medição com o micrômetro, ela fica mais cara, porque você tem que ter vários instrumentos para ter um intervalo nominal pelo menos igual ao paquímetro, tá? Então, para você ter uma ideia, né, deve aparecer uma imagem aqui que mostra um jogo de micrômetros que vão de 0 a 150 milímetros. É composto por 6 peças, tá? Então, um paquímetro para ir de 0 a 150 é uma peça, o micrômetro para ir de 0 a 150 são no mínimo 6 peças, 6 instrumentos que devem ser adquiridos, tá? Com isso, acaba que o custo é maior. Então, normalmente, o que se faz? Eu uso o micrômetro quando for necessário, quando eu precisar de um erro menor, tá certo? Então, eu vou atrás daquele instrumento específico. Se as peças que eu fabrico, elas variam aí sempre dentro de um mesmo intervalo, então basta eu comprar um, não preciso comprar o jogo inteiro. Agora, se eu trabalho com peças que têm variações maiores, aí eu preciso fazer a compra de vários instrumentos, né? Vários intervalos nominais, tá certo? Então,
Esse é o micrômetro com resolução centesimal, tá? Também vou apresentar para vocês o micrômetro com resolução micrométrica, tá certo? Que é 10 a menos 6 metros ou 10 a menos 3 milímetros, tá? Então, esse daqui é o instrumento com resolução milesimal, tá bom? Então, observe que a resolução está colocada aqui embaixo, é 0,001 milímetros, tá? A escala aqui fixa é um pouco diferente. Você já percebe que além da marcação fixa, tem uma terceira marcação aqui, tá? Nós vamos verificar como é que isso funciona quando a gente for fazer a leitura, tá? Então, observe que construtivamente é a mesma coisa, o que vai mudar vai ser o tambor que você vai ter. Da mesma forma que no centesimal, para você trabalhar com peças maiores, você tem que pegar um instrumento que também tem uma capacidade maior de medição, e aí você vai conseguir fazer medições aí maiores do que 25 milímetros, tá? No caso da polegada, nós temos também instrumentos aí com resoluções em polegada. Então, você vai ter 0,001 polegada, depois o décimo de milésimo de polegada. A gente vai ver isso com mais calma mais para frente, tá? Então, para efeito comparativo aqui, se eu retomar aqui com vocês o exemplo onde nós tínhamos aqui a resolução do paquímetro centesimal, o que o paquímetro milesimal faz? Ele pega o mesmo milímetro aqui, só que agora ele divide em 1000 partes. Tá certo? Ou seja, cada vez que o comprimento variar de 0,001 milímetros, você vai ter a mudança na indicação do instrumento, tá? Então, faça esse exercício mental aí de imaginar você pegar esse milímetro da régua aqui, a distância entre um tracinho e outro, e dividir em 1000 partes, e ser capaz de perceber essa variação, tá? Então, nesse caso aqui, o efeito da temperatura é muito mais perceptível do que em outros casos, tá bom?